Queridos irmãos e amigos, quero saudar-vos na paz de Jesus Cristo. Eis-nos mais uma vez às portas da celebração de mais uma Páscoa. A Páscoa é o mistério central da nossa fé e, como cristãos, não podemos ficar indiferentes perante um tão grande mistério que, mais uma vez, somos chamados a celebrar. E podemos aproximar-nos da celebração da Páscoa, porém, de muitas maneiras. Podemos aproximar-nos da Páscoa como se estivéssemos a celebrar um acontecimento do passado, uma recordação de há 2000 anos que nos foi chegando de geração em geração e que hoje quase temos a necessidade e sentimos o dever de a prolongar como uma herança que nos veio do passado, uma tradição, um valor cultural a que queremos ser fiéis. Mas a Páscoa para o cristão não pode ser só isto. A Páscoa é um acontecimento importante demais para ser só uma recordação do passado. É por isso que gostaria convosco, nestes breves instantes, de aprofundarmos um pouco qual o sentido da Páscoa para o cristão, a importância que tem para nós celebrar a Páscoa. E para começarmos por compreender o significado e o alcance da Páscoa na nossa vida, eu gostaria por começar a recordar essa primeira Páscoa que aconteceu. Foi outrora no Egito. O povo de Deus encontrava-se no cativeiro. Num cativeiro de muitos anos, em que sentia a opressão do faraó, sentia o peso de uma história longe da sua terra. E depois de muitas súplicas, o Senhor suscitou um chefe, Moisés. E foi precisamente ouvindo o clamor do povo de Israel é que o Senhor não quis ficar indiferente que vai acontecer a primeira Páscoa. E a primeira Páscoa vai significar uma grande libertação. Libertação do povo que se encontrava numa terra de opressão para passar para a terra da promissão, a terra prometida, a Palestina. Então a primeira Páscoa significou uma grande fonte de alegria e de esperança para todo o povo de Israel. Seria bom até lermos um pouco o que aconteceu naquela noite, em que o Senhor libertou o povo de Israel da terra do Egito e lhe fez sugerir no coração uma tão grande fonte de esperança. Depois da libertação, depois dessa noite em que o Senhor passou pelo meio do acampamento de Israel, no Egito, e libertou o seu povo, o Senhor pergunta-lhes: por que estás a bradar por mim? Por que continuas a chamar por mim? Diz a Moisés, diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha, e tu erga a tua vara, e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. E já na outra margem do rio Nilo, do mar, o Senhor vai dizer: cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. Era a alegria do povo já liberto. Era a alegria do reencontro, finalmente, com uma história que voltava a ser de libertação. Então a primeira Páscoa significou isto, significou uma passagem da escravidão para a terra prometida, passagem de uma terra estrangeira, onde o povo experimentava a opressão do faraó, para experimentarem agora a alegria dos filhos de Deus. Irmãos, desde este acontecimento, jamais os filhos de Israel vão deixar de celebrar a Páscoa, porque este acontecimento era grande demais para ficar esquecido e em cada ano Israel vai recordar esta experiência de cativeiro e de libertação que não mais vai esquecer. Mas para nós, irmãos, como cristãos, não podemos ficar unicamente nesta Páscoa. Para nós a Páscoa tem um sentido só na cruz de Jesus Cristo. E esta primeira Páscoa, a do Antigo Testamento, preparou-nos precisamente para a celebração desta nova e eterna aliança que vai acontecer em Jesus Cristo. Então a nossa Páscoa, a Páscoa da libertação, a Páscoa do primeiro dia, a Páscoa cristã, aparece-nos descrita por São Pedro, logo no dia de Pentecostes, sob a ação do Espírito Santo. São Pedro vai contar assim a experiência da Páscoa. Ele tem diante de si uma multidão imensa
e vai contar a sua experiência, vai contar o que viveu durante aqueles anos de vida pública com Jesus Cristo e o acontecimento propriamente da Páscoa. Diz ele assim: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez, no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Mas Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele depois de ter ressuscitado dos mortos. São Pedro é então um testemunho, e assume-se como tal, um testemunho da Páscoa de Jesus Cristo. Irmãos, estas duas Páscoas, a Páscoa da Antiga Aliança e a Páscoa Nova de Jesus Cristo, dão o sentido à nossa celebração pascal. Não podemos, como cristãos, celebrar a Páscoa fora deste horizonte, fora destes acontecimentos. E comecemos então pelo significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passagem. A primeira passagem foi a do Egito à Terra Prometida, do cativeiro à libertação, da terra da opressão à terra da esperança. A Páscoa de Jesus Cristo foi a passagem da morte à vida, foi a passagem da perdição à salvação. E desta Páscoa, a nova e eterna aliança em Jesus Cristo, nasceu então uma comunidade, a Igreja. Igreja quer dizer povo de Deus, Assembleia de Jesus Cristo, tocada pela luz da Páscoa. Foi a Páscoa que fez nascer aquela comunidade, a comunidade dos apóstolos, reunida com todos os irmãos, e que foi caminhando ao longo dos tempos, e que chegou até nós, dando-nos esta notícia, dando-nos esta fonte de esperança. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, celebremos a Páscoa. Mas hoje, irmãos, o que significará para nós celebrar a Páscoa? Qual o sentido de continuar a celebrar uma tradição que nos vem de há 2000 anos, de há mais, se contarmos o Antigo Testamento? Porquê continuar a celebrar a Páscoa? Porquê em cada ano sentir esta necessidade irresistível de nos reunirmos para recordar mais uma vez esses acontecimentos do passado? Acontecimentos do passado? Não. É que os sentimos como acontecimentos do presente. É que nós, irmãos, se olharmos um pouco para a nossa vida, iremos descobrir mais uma vez que aqueles sinais do cativeiro de outrora, do cativeiro do Egito, do cativeiro do pecado, iremos senti-los bem presentes na nossa vida. Então, para ti, para mim, para cada um de nós, que experimentamos a dureza do dia-a-dia, que experimentamos a inquietação, que experimentamos tantos sinais negativos da nossa existência, que experimentamos, se calhar, uma doença grave, uma doença, se calhar, mesmo incurável, quando o médico já te disse que não há nada a fazer, que não podes esperar muito tempo de vida. Para ti que, se calhar, fizeste um projeto de felicidade, imaginando um dia a tua vida, a tua família, e sentes que ela hoje está longe de ser aquele espaço ideal, aquele espaço de diálogo, aquele espaço de felicidade que um dia sonhaste. Para ti que sonhaste, se calhar, ver nos teus filhos a fonte da tua felicidade e vês que eles se encaminham por caminhos longe da salvação, por caminhos por vezes mesmo de perdição. Para ti que porventura perdeste o trabalho, ou que não és recompensado devidamente, que sentes a angústia de não poder ter uma vida digna, para ti, para cada um de nós,
sentimos então um cativeiro, sentimos de algum modo uma opressão pela hora presente. Mas são tantos, irmãos, os sinais que hoje a sociedade nos apresenta, sinais de ruptura social, sinais que nos ameaçam devido à natureza que está comprometida por vezes por causa dos nossos projetos que são mais de destruição do que de salvação. Por tudo isto, irmãos, sentimos-nos assim, tal como outrora o povo de Deus no Egito, um povo necessitado de salvação. Somos então uma comunidade que continua a clamar pela salvação que nos vem de Deus. Então, para nós, celebrar a Páscoa há de significar, mais uma vez, passar deste nosso cativeiro, desta nossa inquietação, desta nossa angústia, para uma esperança que não tem fim, para uma esperança que só Jesus Cristo nos a pode dar. Sim, irmãos, porque olhando para a cruz de Jesus Cristo, lá o lugar da nossa Páscoa, o que é que vemos em Jesus Cristo? O que é que vemos naquela cruz? O que é que vemos naquela morte? Vemos narrada a nossa história. Aquela morte, aquela história de Jesus Cristo, conta a nossa própria história. E podemos ver cada uma das coisas negativas que caracterizam a nossa vida, podemos vê-la espelhada, contada e narrada na cruz de Jesus Cristo. A tua solidão está lá. A tua inquietação está lá. A tua família desunida está lá. O teu abandono está lá. Tudo aquilo que de negativo sentes encontra-se na cruz de Jesus Cristo. Mas, irmãos, a cruz é um sinal mais. A cruz não é sinal de morte, é sinal de vitória, é sinal de vida. E por isso a cruz de Jesus Cristo há de significar uma fonte de esperança para cada um de nós. É que se Jesus Cristo nos revela o homem assim, oprimido pela sua vida, revela-nos também a fonte da libertação, a fonte da ressurreição. Então em Jesus Cristo, irmãos, encontramos precisamente aquele homem e Deus que, suspenso entre a terra e o céu, realiza a ponte entre os homens e Deus. Jesus Cristo, pregado na cruz, elevado da terra, atrai a si todos aqueles que andam sobrecarregados e que necessitam do alívio do amor de Deus. Então, irmãos, a cruz de Jesus Cristo está ocupada só de um lado. É o lugar onde Ele está crucificado. Mas há um lugar da cruz que está vazio, o lugar onde Ele não está. E esse, irmãos, é o nosso lugar. Sentirmos-nos então crucificados com Jesus Cristo. Sentir que o mistério da nossa dor, do nosso sofrimento, não é uma maldição de Deus, é a nossa história. Uma história que necessita de libertação. E é só na medida em que nos sentimos crucificados com Ele, é que somos capazes de passar do mistério da nossa dor ao mistério da nossa libertação. De passar do mistério da nossa inquietação à grande ânsia da esperança que necessitamos. Esperança, irmãos, que não pode ser dada pelo mundo, essa é passageira. Quem de nós não fez já a experiência de que tudo nesta vida é vaidade das vaidades, de que tudo passa, de que todos os ideais, mesmo os mais belos, aqueles que o mundo nos pode oferecer, são ideais que passam. E nós, diante do mistério assim, de tantos ideais que vão passando, do desgaste do dia-a-dia, erguemos para Deus os nossos olhos e sentimos que só em Jesus Cristo encontramos uma esperança que não engana. Encontramos uma esperança que não passa, porque Ele é a fonte da libertação. Celebrar assim a Páscoa significará então ver inundada a nossa vida de uma profunda esperança, de uma profunda alegria, de sinais de paz e de serenidade que são necessários para que a nossa existência seja uma existência de filhos de Deus, seja uma existência de construtores do reino de Deus. E nós, irmãos, como cristãos, somos então chamados a viver uma Páscoa assim. Não uma recordação do passado, não algo que aconteceu há 2000 anos, mas um acontecimento no presente. E cada cristão, onde houver então um cristão, há de então haver a presença de Jesus Cristo, vivo no seu coração, vivo na sua vida, para poder continuar a dizer aos homens que Deus não se esqueceu do seu povo e que nos faz hoje, na tua história, na minha história, na nossa história da comunidade cristã, nos faz continuar a passar do mistério da nossa dor ao mistério da nossa libertação. Façamos da Páscoa deste ano um acontecimento, não uma recordação do passado, mas um acontecimento no presente, onde sentimos que Deus, mais uma vez, foi sensível ao clamor do seu povo, desceu até nós para celebrar a sua Páscoa. Se o fizermos, não nos iremos
arrepender. Iremos ver a nossa comunhão com os irmãos mais viva e a nossa comunhão com Deus também mais intensa. A todos vós, uma santa e feliz Páscoa. E também aqui na Igreja de Santo António se realizou a Via Sacra em português. De facto podiam ter aparecido mais pessoas, mas a influência foi bastante boa. Esses participantes fizeram um excelente trabalho e vamos ver um pouco daquilo que eles fizeram. Então, espero que gostem, tenham todos uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa e até para a semana, se Deus quiserem. Foi assim contigo, meu Senhor, outrora. É assim também com meu irmão, agora. Foi assim contigo, meu Senhor, outrora.
Foi para o realizar que ele entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na cidade santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora da sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Onde estão aqueles vozes tantas que contigo cearam? Quando se sacrificava a Páscoa, os discípulos perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa? Ele chamou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade e lá encontrareis um homem com uma bilha de água. Seguiu, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda dizer, onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Mostrai-vos-á uma grande sala no andar de cima, mobilada e já pronta. Fazei lá os preparativos. Chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12 e, enquanto comiam, disse: profundamente entristecidos, começaram a dizer-lhe, cada uma por sua vez: ele respondeu: o Filho do Homem segue o seu caminho, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue, melhor seria para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e disse: chamado o Monte das Oliveiras, e disse-lhes: ficai aqui enquanto eu vou orar. Adiantou-se um pouco mais e caiu com a face por terra, orando e dizendo:
tinham prendido Jesus, levaram-no à presença do governador, que lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. Pilatos perguntou à multidão: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam: Se não fosse um malfeitor, não te o havíamos entregado. Pilatos disse de novo: Que hei de fazer então de Jesus, chamado Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. Então os soldados conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte junto dele. Aí tiraram suas vestes, flagelaram seu corpo, coroaram-no de espinhos e, pondo-lhe uma cruz aos ombros, se encaminharam para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Pelo caminho, Jesus encontrou uma mulher chamada Verónica, que lhe enxugou seu rosto ensanguentado. Chegado ao Calvário, Jesus foi crucificado. Um letreiro posto na cruz lia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ao pé da cruz estava Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e o discípulo João. Ao cair da tarde, vê um homem rico de Arimateias chamado José.
cair da tarde, veio um homem rico da Arimateia chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou num túmulo novo que tinha mandado talhar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a porta do túmulo e retirou-se. Passado o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Quando chegaram ao sepulcro estava vazio e um anjo lhes disse: sei que buscais Jesus crucificado, mas não está aqui. Ressuscitou ao terceiro dia, como havia dito.